Bom, então, Deltamar, deixa-me aqui agora questionar o seguinte. Em Kaku 134, que eu também tive a oportunidade de ler, portanto, pude ver que há uma mensagem, uma carta aos chefes de Estados africanos e aos seus povos, quer dizer, uma mensagem do profeta, uma carta. Que carta é essa, Deltamar? E o que é que está contida nesta carta para os chefes de Estados africanos e os seus povos? Bom, Cacô 134, o profeta escreve direcionado às nações da terra, mas especialmente para os líderes africanos, né? Para que Deus possa abrir os seus olhos e que eles possam, talvez, se comportar como os bons reis de Israel. Porque, senhor Alexandre, os bons reis de Israel, nós sabemos de muitos bons reis em Israel, tratando-se da Bíblia, né? Pelos relatos da Bíblia. E os bons reis são sempre aqueles que procuraram pelos profetas. E esses reis, eles tinham uma capacidade, né, dada por Deus para identificar no seu tempo quem era o verdadeiro profeta de Deus e se apoiar a ele, pedir conselhos a ele. Por exemplo, o governo da Costa do Marfim ignora completamente o profeta Cacô Filipe, assim como Herodes, Pilatos, ignorava Jesus. E quando tiveram a oportunidade, né, de se encontrar com Jesus, para ele Jesus não era nada. Para ele Jesus era só um qualquer. Não tinha nenhuma importância. Então Cacô Filipe direciona essa carta para os líderes africanos, para que eles pensem no que eles estão fazendo, né? Mas não se trata de política. O profeta Cacô Filipe não se envolve na política, porque o profeta entende muito bem quando Jesus quer dizer, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, a Costa do Marfim, por exemplo, levou o profeta Cacô Filipe para o tribunal. Por causa do quê? Por causa da sua mensagem. Assim como levaram Jesus para o tribunal, levaram Isaías para o tribunal, levaram Jeremias para o tribunal, levaram Paulo e os apóstolos para o tribunal, queriam levar Lutero para o tribunal. Então, sempre o Estado, junto com a política, o Estado junto com as igrejas, as religiões, eles sempre se juntam para perseguir e atacar os profetas. Então, os líderes africanos, incluindo, eu penso que é João Lourenço, o presidente de Angola, deveria ler, como você, o livro do profeta Cacô Filipe. Talvez isto ajudaria ele a governar melhor o seu povo, né? E fazer algumas coisas que talvez, não sei se ele vai ter coragem de fazer. Então, Davi, ele era um bom rei, mas Davi ouvia os profetas do seu tempo, como, por exemplo, Natã. Salomão era um bom rei, ele era um profeta. Davi era um profeta. Além de ser profeta, eles ouviam os profetas. O rei Asa, o rei Josafá, o rei Josias, né? O rei Zorobabel, Esdra, Neemias, todos estes homens e tantos outros que a Bíblia fala, eles ouviam os profetas. Mesmo houve um rei, eu penso que Nabucodonosor, ele não era israelita, ele era um rei pagão, mas ele teve a capacidade dada por Deus de reconhecer, senhor Alexandre, que todos os profetas da Babilônia eram nada mais do que adivinhos, mágicos e feiticeiros. Eles eram falsos, ele descobriu isso. Deus deu a capacidade para o rei Nabucodonosor descobrir que os profetas da Babilônia eram falsos. E ele também teve a capacidade de descobrir que muitos profetas em Israel também eram falsos. Mas ele reconheceu Jeremias. E quando houve lá a invasão, né, e mataram muitos judeus e levaram o povo cativo, o general tinha ordens de Nabucodonosor para não fazer mal a Jeremias. E até mandou dizer a Jeremias, se te parece bem, se parece bom aos teus olhos, venha comigo para a Babilônia. Um rei pagão chamado Nabucodonosor queria Jeremias, um profeta de Deus, como o seu conselheiro. Agora, no Brasil, quem foram os conselheiros de Bolsonaro? Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, né? Quem é o conselheiro, talvez, do presidente de Moçambique, lá, o Agostinho Neto? Honório Cutani. Quem é o conselheiro lá de João Lourenço? Eu não sei, mas deve ser os líderes religiosos. Então, esta carta do profeta Cacô Filipe é para os presidentes africanos entender que Deus Todo-Poderoso, aqueles que eles dizem acreditar, enviou-lhes um profeta. E se um continente, se uma nação, se uma raça reconhecer o profeta que Deus lhes envia, senhor Alexandre, então há bênção, entendeu? Não bênção no sentido financeiro, como as pessoas querem, mas há muitos outros tipos de bênção para aquela nação. Então veja, senhor Alexandre,
qual é o povo mais bem-sucedido sobre a terra? É os brancos. E você vê que lá em Israel, Deus enviava um profeta após o outro, né? E depois de Israel, a Europa foi a raça que Deus mais amou, os brancos. E você vê que Deus enviava-lhes um profeta. Antes que esse profeta morresse, Deus já enviava outro profeta, porque os brancos têm uma boa consciência. E quando um branco aceita uma coisa, ele sabe o que está aceitando. E quando ele rejeita, ele sabe o que ele está rejeitando. E os brancos amou tanto os profetas de Deus que você vê hoje os brancos. Os brancos estão, numa certa forma falando, no topo da humanidade, porque Deus abençoou-os. Por que Deus abençoou? Porque eles aceitaram os profetas que Deus enviou. Mas, tratando-se da raça negra, qual foi o profeta que a raça negra recebeu? Nenhum, porque Deus ainda não havia enviado nenhum profeta para os negros. Sempre quando ouve falar de um profeta, esse profeta já morreu. Ou seja, quando a informação de que Jesus, um profeta, esteve sobre a terra, chegou para ele, Jesus já não estava mais na terra. Quando a informação de Paulo chegou para ele, chegou como história. Quando a informação de tal e tal profeta chegou para os negros, aquilo já era história. Mas os presidentes africanos hoje deveriam ser como os bons reis de Israel e reconhecer o tempo de sua visitação. Isto faria muito bem às suas nações e à sua raça.